Salve, salve! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal Ricardo Ida, e hoje o nosso vídeo é sobre Maria Madalena, ou Maria de Madalena, ou ainda como os católicos chamam Santa Maria Madalena, um dos personagens mais controversos, mais interessantes da história do cristianismo. E esse assunto veio à tona por conta de uma viagem que eu fiz recentemente ao sul da França para conhecer a jornada, a Rota de Santa Maria Madalena, que existe há mais de 1500 anos e que recentemente se tornou um objeto de promoção da França. No dia 23 de setembro agora de 2023, o Papa Francisco esteve na cidade de Marsella para o encontro dos povos do Mediterrâneo e aproveitou a ocasião para abençoar e também promover essa rota. Uma rota, como eu disse para vocês, que existe há muito tempo. Na Idade Média, só para vocês terem uma noção, era a segunda maior rota de peregrinação da Europa. A saber, né, que para os cristãos você tinha Jerusalém, Roma e Santiago de Compostela. Santiago de Compostela voltou com toda a sua força, com todo o seu carisma, a partir do livro do Paulo Coelho, Diário de um Mago, na década de 1990. E agora a França, a partir de uma série de pesquisas com historiadores, resolveu evidenciar essa rota, não só por conta dos católicos, mas também por uma procura cada vez maior de pessoas que se intitulam espiritualistas independentes, né? Pessoas que têm uma religião ou que não seguem necessariamente uma única religião e que no sul da França, que é a Provence, né, uma das regiões mais bonitas da Europa, acabam aproveitando essa viagem para se autoconhecer, buscar respostas durante um ano sabático, ou até mesmo uma viagem simplesmente histórica. A primeira coisa que eu queria falar é que muita coisa que se aprendeu sobre Maria Madalena está equivocada. Eu sou cientista da religião, jornalista, faço pesquisas hoje na PUC São Paulo, não só sobre os novos movimentos religiosos, mas também a Maria Madalena é um dos meus objetos de estudo. Então você deve ter aprendido muita coisa errada sobre Maria Madalena, que ela foi uma prostituta, ou que ela foi a companheira, né, a esposa de Jesus, e nada disso é real, ou pelo menos não existe nenhuma evidência a esse respeito. A imagem de Maria Madalena que a gente conhece hoje, ela também foi reforçada de forma equivocada pelo cinema. A gente pode ver nos filmes desde 1920 e grandes, né, grandes produções como Rei dos Reis, depois A Paixão de Cristo, mesmo as séries na Netflix sempre retratam Maria Madalena como uma mulher adúltera, uma mulher que foi regenerada por Jesus. A verdade é que quando a gente observa o Evangelho, né, os 4 Evangelhos, a gente percebe que Maria Madalena foi citada 14 vezes. E a única referência explícita sobre ela, além de ser a que primeiro viu Jesus ressuscitado, é de que ela fora curada por Jesus, né? Jesus expulsou 7 demônios dela. As outras versões de que ela teria lavado os pés de Jesus, ou que ela teria sido a mulher pecadora, na verdade foi uma confusão que surgiu a partir do Papa Gregório Magno. Naquele momento, o Papa Gregório Magno, quer dizer, mais de 1500 anos atrás, determinou que poderia juntar essas 3 figuras, Maria de Betânia, então irmã de Lázaro, que foi aquele ressuscitado por Jesus, e também uma outra passagem de Lucas que dizia que havia uma mulher adúltera e que essa mulher fora salva por Jesus no momento do apedrejamento. Então, são personagens distintos e que, num dado momento, se tornaram uma única pessoa, e a gente vai explicar o porquê. A saber que na Igreja Ortodoxa, né, e a gente tem um grande autor que é o padre Jean-Yves Leloup,
eles sempre acreditaram que se tratavam de 3 figuras distintas. Agora, fica aquela pergunta, né? Por que juntou essas imagens? Existem várias hipóteses. A primeira delas é de que Maria de Madalena, né, ou Maria Madalena, vinha de uma família muito rica, né, e é uma mulher que aparentemente, até os últimos, a gente vai falar sobre a morte dela e sobre onde estão os restos mortais, ela teria sido uma mulher muito rica que fora tocada pelo evangelho de Jesus, mas que também não teve nenhuma morte de mártir como outros santos. Então a igreja precisava criar uma identificação de Maria Madalena com os cristãos. Então, se ela não for uma mulher que sofreu, uma mulher que tinha sido curada por Jesus, né, uma doença muito grave, sei lá, como os leprosos, os cegos, Sidônio, que a gente também vai falar daqui a pouquinho, que era um cego de nascença que foi curado por Jesus, então a gente precisava ter aí uma imagem de alguém que tivesse cometido muitos erros e que aí sim os cristãos da época pudessem se reconhecer nela. Então, alguém que tivesse errado bastante e que teria sido salva por Jesus, e dessa maneira todos os cristãos poderiam também encontrar uma esperança de ter todos os seus pecados e erros perdoados e recomeçar uma vida. Essa é uma teoria. Então, a primeira delas Maria Madalena era uma mulher rica, mas era uma mulher que não tinha... ela foi simplesmente tocada, como muita gente, milhões, bilhões de pessoas foram tocadas por Jesus sem necessariamente ter passado por uma dor extrema. Então, mas a igreja achou por bem criar uma figura que as pessoas tivessem um maior reconhecimento, alguém que pudesse, enfim, representar uma recuperação, uma regeneração a partir da palavra de Jesus. Uma outra teoria, e aí agora a gente vai se aprofundar na questão do hibridismo nas religiões ou do sincretismo. Bom, é um erro, né? Todos nós cientistas da religião, nós sabemos que não existe religião pura, não existe. Quando a gente vai falar de cristianismo, a gente tem que falar de cristianismos, né? Diversas interpretações da palavra de Jesus e diversas igrejas que têm práticas litúrgicas, rituais, entendimentos, interpretações da palavra de Jesus de uma maneira diferente. Então não existe uma religião pura, as religiões elas são construídas através do tempo e do espaço. Quando a gente imagina, por exemplo, o catolicismo no Brasil, ele ainda é muito diferente do catolicismo que se pratica em Portugal, na França ou mesmo na Itália. Eu não estou considerando, por exemplo, o catolicismo popular, né, que também ganha uma outra face. E quando a gente também pensa em termos de catolicismo, ele era muito diferente daquele praticado, por exemplo, em 1930, antes do Concílio Vaticano II, ou então em 1820, ou 1500, ou 1200. Então vocês vejam que hoje, quando um católico ele entende que a religião o catolicismo, ele esquece que essa religião não era a mesma que foi praticada por seus antepassados longínquos ou que foi praticada pelos primeiros cristãos. Então toda religião ela sofre influências culturais, políticas, econômicas, sociais, né, respondendo às necessidades de homens e mulheres no decorrer da história. Então, não havendo religião pura, né, as religiões sendo muito transformadas, a gente vai falar sobre um outro tema que é muito complexo, muito debatido nas universidades, que é a questão do sincretismo. Hoje a gente fala muito de sincretismo religioso, pensando, por exemplo, nas religiões de matriz africana, né? Então, quando os orixás foram sincretizados com santos católicos. E aí a gente precisa também prestar muita atenção e observar como é que esse processo de hibridismo, que o sincretismo é um tipo de hibridismo, né? Híbrido é quando você mistura, né, elementos. Como é que foi construído também em toda a história do catolicismo? Bom, quando você vê uma imagem, por exemplo, de Nossa Senhora das Graças, você observa, quem estuda iconografia, que existe uma semelhança, por exemplo, com as imagens da deusa Ísis, né, que era cultuada não só entre os egípcios, mas entre os gregos e romanos. Muito do que você observa dentro de um ritual católico foi incorporado no início
do cristianismo, né? Então era o contato das pregações dos cristãos com outros povos, fossem eles os celtas ou mesmo a religião romana, fez com que houvesse essa mistura, esse hibridismo, né? As questões de imagem. Então, por exemplo, eu sou uma das pessoas que defende e estuda que Maria Madalena teria sido em algum momento, por uma questão de entendimento, sincretizada, por exemplo, com o que eles chamavam da deusa Vênus, né, da deusa Afrodite, que era a deusa do amor, tanto que a gente vê uma série de iconografias representando Maria Madalena com seus cabelos longos, né, cobrindo os seios, uma mulher muito jovem, como também se observava na antiguidade as imagens de Vênus e de Afrodite, que a gente sabe que era a deusa do amor. Então, essa também é uma das possíveis hipóteses para se identificar Maria Madalena como sendo uma adúltera, uma mulher, uma prostituta. O fato, como eu já vou repetir, é que nos evangelhos a gente só encontra as menções de Maria Madalena, explicitamente o nome dela, como a apóstola dos apóstolos, né, conforme São Tomás de Aquino determinou, por ela ter sido a primeira a espalhar a boa nova, ou seja, a primeira a dizer que Jesus tinha sido ressuscitado. Então, essa imagem, repito, ela foi depois sendo transformada no decorrer da história. Bom, o que a gente sabe hoje de Maria Madalena, então, que foi uma mulher que Jesus expulsou os 7 demônios. Esses 7 demônios também têm uma simbologia, pode ser os 7 pecados capitais. A saber que os 7 pecados capitais, quando a gente vai falar de luxúria, não estamos falando necessariamente só também de questões sexuais. A gente pode estar falando, né, de outros elementos, de prazeres ligados muito mais ao universo material. É claro que quando a gente fala também de uma mulher pecadora, né, em nenhum momento se explicita que tipo de pecado que teria cometido. Né? Uma mulher pecadora na época de Jesus pode ter sido uma mulher que, por exemplo, tivesse misturado 2 tipos de tecido, como a gente encontra, né, nas leis judaicas antigas. Então, qualquer prática, né, veja só, que fugisse daquilo que era preconizado pela lei mosaica poderia ser entendido como um pecado e como um erro que deveria ser punido, ou então resgatado, ou então corrigido. Então esse é um ponto importante também, é entender que não existe nenhum tipo de definição, no caso de Maria Madalena, que tipo de pecado ela teria cometido, ou quem eram os demônios, ou se era um aspecto simbólico que Jesus, por exemplo, ele pode ter expulsado os 7 demônios de Maria Madalena. Há quem entenda que, né, no momento em que Maria Madalena é tocada pela palavra de Jesus, ela resolve abdicar realmente de todos os erros cometidos, ou eu vou dizer, olha, realmente eu não aceito mais nenhum tipo de pecado na minha vida, uma vez que eu abraço agora Jesus como mestre. Isso pode ser uma interpretação possível também. Então, primeiro mito Maria Madalena não existe uma unanimidade de que ela tenha sido a mulher adúltera, ou ainda a mulher que lavou os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Essa teria sido Maria de Betânia, irmã de Marta, irmã de Lázaro, não é? Então, uma vez dito isso, a gente pode passar por um segundo mito que foi muito divulgado nos últimos tempos, principalmente por conta daquele filme Código da Vinci. Bom, o Dan Brown, como a gente sabe, ele não era um historiador, ele é um escritor de ficção. Ele escreveu outros livros, como, né, Anjos e Demônios, também falando sobre um incidente no Vaticano, um envenenamento do Papa, e o Carmelengo lá, que era o responsável por quase explodir o Vaticano. Então, são obras de ficção, são obras que não são baseadas em fatos reais. Ele pode, obviamente, usar o cenário do Vaticano, usar a vida, alguns aspectos da vida de Jesus e criar em cima disso alguma história. Então, o Código da Vinci, né, ele é um filme que fez muito sucesso, porque dizia que em dado momento havia uma sociedade secreta que protegia o Santo Graal, e o Santo Graal seria
os restos mortais de Maria Madalena. No filme, inclusive, no final do filme, que foi protagonizado pelo o Tom Hanks, né, os restos mortais de Maria Madalena estariam escondidos sob o Museu do Louvre, depois de terem sido retirados da Inglaterra. Bom, aí é tanta história inventada que a gente precisa simplesmente estabelecer ponto por ponto. Primeiro, lá o filme dizia que o Santo Graal teria sido, né, o depósito, o útero de Maria Madalena. Não, o Santo Graal, sabemos, era a taça em que Jesus bebeu, né, na última ceia. Então essa taça, ela traria durante muito tempo se acreditou, seja a imortalidade, ou seja, a possibilidade de rejuvenescer. Hoje tem uma briga para dizer que essa taça está em Valência, né? Tem gente que acredita que o Santo Graal não foi ainda achado, quer dizer, não existe nenhum consenso, uma unanimidade de onde está o Santo Graal. O fato é que os dois papas que antecederam Francisco, o Papa Bento XVI, o Cardeal Ratzinger, né, e o Papa Karol Wojtyla, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, celebraram missas usando essa taça que está em Valência. Mas também os historiadores não chegaram a nenhum tipo de consenso. Mas o Santo Graal teria sido, portanto, essa taça usada por Jesus na última ceia. Então, já a primeira mentira, aliás, nem é mentira, porque o próprio Dan Brown veio a público dizer, olha, isso é uma obra de ficção, não acreditem que isso é real. A segunda é que Maria Madalena teria feito toda uma viagem até a Grã-Bretanha. Também não existe nenhuma comprovação nesse sentido, né? A gente sabe que os primeiros cristãos, né, o grupo próximo a Jesus, saiu e foi até a Europa. Então a gente sabe que João Evangelista e Nossa Senhora, Maria de Nazaré, foram até Éfeso. A gente sabe que Tiago, né, Santiago, chegou na Península Ibérica. Sabemos de Pedro também. Paulo, que embora não tivesse conhecido e vivido com Jesus, também foi a Roma e a Grécia. Enfim, a gente tem todo um mapeamento desse grupo de pregação e de função e de divulgar e anunciar a boa nova, o Evangelho. Mas não existe nenhum registro que pudesse dizer que Maria Madalena tivesse seguido até a Inglaterra. Então é o segundo ponto que o Dan Brown criou lá, inventou que havia um grupo, né, também, enfim. O terceiro é de que Jesus teria tido um relacionamento amoroso com Maria de Madalena. Também não existe nenhum registro que toque ou mencione isso, né? Há quem diga assim, mas como, né, que Jesus, um idoso, porque 33 anos, na época, há 2000 anos atrás, na Palestina, era considerado uma pessoa idosa, né? A expectativa de vida era 35 anos. Então as pessoas diziam assim, como é que ele não teria se casado, uma vez que era uma prática tradicional no judaísmo? Não, existia grupos dentro do judaísmo que também, homens que optavam em não se casar. Então, esse é o primeiro elemento a ser derrubado. O segundo argumento é que ele falava que Jesus nutria uma grande afeição por Maria Madalena, né, e que, aí consta no Evangelho, Pedro, inclusive, teria se sentido enciumado pela preferência de Jesus em relação a Maria Madalena. Ora, você pode ter uma amizade, né, não é de hoje que homens e mulheres podem ter amizade, e muitas vezes um professor, um orientador espiritual, reconhecer numa mulher todo um valor espiritual, né, um valor intelectual, porque realmente a gente vai observar, e São Tomás de Aquino fala disso, eu não só, eu estou usando muitas referências católicas, mas eu tenho contato com muitos pastores, muitos teólogos protestantes, evangélicos, que também têm dessa maneira, que Maria Madalena foi uma das únicas, os discípulos, né, abandonaram Jesus no momento da paixão, e as mulheres estiveram presentes todo o tempo, até na função de guardiãs do sepulcro, do Santo Sepulcro. Então, isso mostra toda essa fidelidade, essa lealdade, que é uma palavra que eu atribuo muito a Maria Madalena, lealdade e coragem, né? Poderia mostrar a todo o tempo essa afeição que Jesus
tinha por Maria Madalena sem necessariamente que houvesse qualquer relação romântica amorosa. Então nenhum documento, nem mesmo os apócrifos, evangelhos apócrifos, não sei se vocês sabem o que é, os evangelhos canônicos foram aqueles que, a partir do bispo de Lyon, no século III, foram considerados como sendo os evangelhos, os registros, né, as narrativas que determinariam a construção da igreja. Mas existiam outros evangelhos, né, que outros registros, como o de Tomé, o mesmo de Maria Madalena, que eram igualmente importantes, muitos deles até mais antigos, mas que foram considerados como apócrifos, ou seja, apócrifo não significa que eles sejam errados, não significa que sejam mentira, não é fake news, mas são notícias, narrativas que não são consideradas como sendo base para a estrutura da igreja. Então não existe nenhum tipo de registro que mencione esse tipo de assunto. E aí é interessante porque mesmo no Evangelho, quem diga, os estudiosos, né, do Evangelho, que diz que Jesus nunca mencionou nada referente a casamento. Era um assunto no qual talvez ele não, por não ser casado, por não ter tido, ele não mencionava. Ele tinha outras preocupações muito maiores, né, porque o Evangelho fala muito disso, fala de questões muito maiores para a humanidade. Então, não existe nenhum tipo de menção nesse sentido e os evangelhos também não mencionam, né? Inclusive, a gente encontra registros históricos que os discípulos de Jesus eram casados como Pedro. Então, não teria razão nenhuma de se esconder isso, até porque também é notório, né, que os sacerdotes católicos só deixam de ter família muitos séculos depois. E a razão que se explica é porque a igreja precisava custear as famílias, né, dos padres, então ficou muito caro, então se decidiu então que os sacerdotes católicos não deveriam constituir família. A família seria uma família espiritual e não uma família física, mas por um bom tempo bispos e padres católicos, isso aqui não é, isso é história da igreja, não é fake news, não é teoria de conspiração, eram cargos públicos, eram cargos que eram inclusive registros de padres e bispos que eram casados. Então também não havia nenhum tipo de registro que indicasse essa ligação afetiva, romântica entre Jesus e Maria de Madalena. Então isso também ajudou a construir uma série de mitos que a gente precisa numa pesquisa acadêmica, numa pesquisa que busca verdades históricas, desconstruir essas narrativas. Vou aproveitar agora, já que já chegamos aqui a 22 minutos do vídeo, para falar para você curtir, você compartilhar e também se inscrever no canal. E aproveito também, vou tomar aqui um gole de água, para dizer, olha, os meus 2 livros foram relançados agora pela editora Alfabeto. São 2 livros que falam das religiões de matriz africana. Um chama Guia para Quem Tem Guias, Desmistificando a Umbanda, o outro é Laroyer. Então são livros com bastante pesquisa, são perguntas e respostas para quem quer entender melhor sobre religiões de matriz africana. Você não precisa ser Umbanda, não precisa ser do Candomblé, você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser ateu. O importante conhecer. Minha biblioteca, por exemplo, tem muitas obras sobre religiões orientais, né? Eu tenho muitas obras sobre as religiões diferentes indígenas, eu tenho muitas obras sobre os pentecostais, sobre os católicos. Quer dizer, a gente precisa pesquisar, entender para não sair falando bobagem. E eu sei que a maior parte das pessoas tem preconceito porque não entendem. E aqui não é um livro para convencer ninguém, não é um livro de conversão, mas ele é um livro que traz aí importantes dúvidas, né, que para você pelo menos manter uma conversa cordial e respeitosa com quem segue as religiões de matriz africana. Então, Guia para Quem Tem Guias, Desmistificando a Umbanda, e Laroyer, Exu de Pombagiras, ambos pela editora Alfabeto, uma das editoras mais importantes e respeitadas e antigas sobre espiritualidade no Brasil. Você encontra isso no Amazon, nas livrarias, no próprio site da editora Alfabeto. Lembrando que agora nesse pré-lançamento, né, a edição foi revisada, ampliada, eles estão dando 30% de desconto. Feito o comercial, vamos voltar aqui falando então de Maria Madalena. Então a gente viu que Maria Madalena não existe uma unanimidade para dizer que ela tenha sido prostituta ou que ela tenha sido a mulher que lavou os pés de Jesus com os próprios cabelos. Essa sim era Maria de Betânia, irmã de Lázaro e de Marta. A gente viu também que Maria Madalena, o que se sabe é que é uma mulher muito rica e que a igreja pode ter utilizado da sua imagem
seja para criar uma identificação dos cristãos em relação aos pecados, quer dizer, a possibilidade que todos teriam de se regenerar, né, e de ter seus pecados perdoados na medida em que aceitassem uma vida proposta por Jesus, ou que poderia também ter sido uma forma de sincretismo e de hibridismo e associado, da mesma maneira que associaram Nossa Senhora a Juno, né, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a Juno, ou a Ísis, poderiam ter associado Maria de Madalena a Vênus ou a Afrodite. Agora começa aí, então, a viagem em si. Como eu falei para vocês, o sul da França, né, hoje tem essa rota, uma rota que na Idade Média é uma das rotas mais importantes. Então, vamos começar aqui a trazer alguns dados interessantes. A cidade mais importante do sul da França, que é a segunda cidade maior da França, depois de Paris, é Marsella. Marsella fica no sul da França e é uma cidade hoje com 800 mil habitantes. Marsella é uma cidade que foi fundada há 2.600 anos pelos gregos, portanto, há 600 anos antes de Cristo, do nascimento da Era Comum, né? Já existia essa cidade e hoje você pode visitar, inclusive, as ruínas, né, os sítios arqueológicos da fundação de Marsella. Lá sabe-se, inclusive, que antes mesmo dessa fundação da igreja da cidade pelos gregos, era um dos portos mais importantes do Mediterrâneo, foi encontrado também na região uma série de sítios arqueológicos com mais de 17 mil anos, né? Então, era uma região povoada e, como eu falei para vocês, 600 anos antes da Era Comum, foi fundada pelos gregos, né? Então, portanto, até muito antes se encontram registros antes dos registros de gauleses. Nessa cidade de Marsella, né, era um porto, como eu falei para vocês, um dos mais importantes do Mediterrâneo. Vocês lembram que o Mediterrâneo era o Mare Nostrum, né? Era o nosso mar para os romanos. Então, essa cidade era uma cidade cosmopolita, era uma cidade que recebeu durante muitos séculos, milhares de anos, diversas influências culturais, linguísticas, religiosas. Isso explica, inclusive, o porquê, desde o tarô de Marsella, que os esotéricos seguem, explica, inclusive, o nascimento de diversas, né, sociedades secretas ou diversas expressões, novos movimentos religiosos que traziam na sua composição as religiões greco-romanas, traziam as religiões egípcias, as religiões, o Islã, trazia também as influências católicas. Então muitos magos, muitos fundadores de religiões secretas nasceram no sul da França. Por quê? Porque era o lugar ideal onde se recebia, né, onde se misturava diversas crenças e daí surgiram, como eu falei para vocês, diversas expressões religiosas e espirituais. Pois bem, diz a tradição, né, porque os documentos históricos são muito controversos, até o Papa Francisco agora estabeleceu uma comissão no Vaticano para poder resgatar os estudos históricos do cristianismo primitivo. O que é o cristianismo primitivo? O cristianismo primeiro. O que era a vida dos cristãos nos 200 primeiros anos, né? Entre o ano 0 da Era Comum até o ano 200 da Era Comum. Existe muita especulação, existe muita fake news, mas não existem... É muito nebulosa essa história, sabe-se das perseguições que os cristãos sofreram, e a gente vai falar um pouquinho dessas perseguições, o porquê. Também existem controvérsias em relação a essas expressões, essas perseguições, mas sabe-se que houve perseguições em que o culto, né, as reuniões dos cristãos eram muito escondidas, mas não se tem uma noção muito clara. A partir de 200, aí a gente já começa
até em função dos concílios ecumênicos, a gente tem materiais bastante ricos falando da história da igreja, mas esses 200 anos iniciais são complicados, e é por isso que o Papa Francisco resolveu criar uma comissão de historiadores, arqueólogos, cientistas da religião, teólogos, para poder chegar a um cenário muito mais detalhado, muito mais preciso, muito mais confiável do que era o cristianismo primitivo nesses 200 anos. Mas diz a tradição que após a morte de Jesus, então vale a pena muito ler os evangelhos, principalmente de Mateus e de Lucas. Então, Jesus ressuscitou, Maria Madalena foi a primeira a ter visto o Senhor, né, o seu mestre Jesus, e feito o anúncio, o que foi inclusive descredibilizada pelos discípulos, entre eles Pedro, e aí também diz os documentos que existia meio que uma rixa entre Pedro e Maria Madalena. Dado importante, o Papa Francisco também em 2016 elevou a data de celebração de Maria Madalena, que é no dia 22 de julho, a uma data no calendário litúrgico da igreja. Então vocês sabem que todos os dias do ano são atribuídos a um ou mais santos, né? No passado, inclusive, se você nascesse no dia X, você recebia até o nome do seu santo, daquele santo que estava no dia. Então, dia 22 de julho era o dia consagrado a Maria Madalena, Santa Maria Madalena. E aí, em 2016, o Papa colocou essa data como sendo uma data litúrgica, ganha uma importância maior dentro da igreja. Não é simplesmente uma data consagrada a um santo, mas a igreja precisa ter os seus ritos, cerimônias próprias. E sabe-se que existe aí um movimento que não começou agora com o Papa Francisco, porque o Papa Bento XVI também valorizava Maria Madalena, e muito antes, São Tomás de Aquino, como eu falei para vocês, de colocar Maria Madalena como sendo uma figura tão importante quanto Pedro e Paulo, né? É interessante que São Tomás de Aquino diz que ela é apóstola dos apóstolos, na medida que, repito, ela foi a primeira da boa nova do nascimento, da ressurreição, de Jesus. Então, diz a lenda, diz a tradição, né, que após o encontro de Jesus com seus discípulos, ponto importante, tem muito estudo que mostra que não eram apenas 12 discípulos e que as mulheres não, está no Evangelho, não se ocupavam de tarefas domésticas dentro das reuniões e dos encontros com Jesus. Sabe-se que as mulheres tinham voz ativa, muito participativa e muito empenhadas na divulgação do cristianismo. Então, existem estudos muito sérios mostrando o apagamento da importância das mulheres, das primeiras mulheres cristãs. Isso aqui não é papo de agora, não é para falar, feminismo não tem nada a ver com feminismo, são estudos históricos, inclusive que foram conduzidos por pessoas muito sérias dentro da Igreja Católica, entre os teólogos protestantes, mostrando que as mulheres tinham um papel muito importante nisso. Aliás, é importante dizer, e a gente precisa desconstruir essa ideia, de que o cristianismo só ficou machista após receber influência romana. Jesus, e aí está muito claro, inclusive em Paulo, né? Jesus foi muito libertador, para ele não havia diferenças entre homens e mulheres, e Paulo diz isso, não havia diferença entre homens e mulheres, entre escravos e pessoas, e senhores, entre romanos e gentios e judeus. Então, existe aí, como é claro, por os registros históricos, muita coisa foi deturpada, mas sabe-se sim que o cristianismo foi uma religião que pregou a igualdade desde o seu início. Daí uma das mensagens mais bonitas de Jesus, né? E daí o fato de, inclusive, o cristianismo ter sido perseguido em Roma. Primeiro porque muitos cristãos se recusavam a fazer parte do serviço militar, né, e também porque se recusava a prestar as devidas honrarias aos deuses romanos, e também porque tinha esse aspecto muito de equidade, e portanto, isso depois muda, né, quando a partir do século, não é nem o século V, já no século III, a influência romana, porque Roma era uma região, era um império muito patriarcal, eles acabam colocando o papel da mulher
muito de lado. Mas, repito, existem muitos livros, existem mulheres no cristianismo, vale muito a pena ler, são estudos de diversas pesquisadoras em ciência da religião e teologia que mostram a importância das mulheres. Então, quando houve né, a morte de Jesus, repito, as mulheres estiveram muito presentes, a gente não precisa dizer, né? Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar, mas as mulheres ficaram de longe acompanhando a prisão, as mulheres estiveram muito presentes em toda a paixão de Cristo, não foi só Verônica, a gente sabe da presença também de Maria, né, Nossa Senhora, de Maria Madalena, e depois também no momento de zelar o corpo de Jesus. Então, uma vez que depois surge, né, a ressurreição e a notícia se espalha, há duas possibilidades. Uma delas é que Lázaro, né, que era a prova viva de que Jesus tinha ressuscitado, que tinha poderes, né, divinos, que tinha ressuscitado Lázaro, Sidônio, que era o cego de nascença também, que Jesus curou, Maria Madalena, que tinha sido aquela que testemunhou, né, que Jesus ressuscitou, foram perseguidos pelos sacerdotes da época, né? Caifás e companhia. Então eles precisaram fugir da Palestina e aí acabaram indo parar no sul da França. A outra justificativa é que realmente eles se dividiram para pregar a boa nova, para pregar o evangelho. Então, diante desse cenário, há uma série de tradições que dizem o seguinte: os santos provençais, os santos da Provença, né, do sul da França. Então, um grupo teria chegado, né, uns dizem em Marsella, outros na cidade de Sainte-Marie-de-la-Mer, Santas Marias do Mar. E um grupo seria constituído, então, por Lázaro, por Marta, por uma serva chamada Sara, que depois se torna Santa Sara Cali, padroeira protetora dos ciganos, Maria Jacó, Maria Salomé, que seriam as irmãs de Maria de Nazaré, né, seriam as tias de Jesus, aí sim podem falar Maria de Betânia, Maria Madalena, Sidônio, Maximiliano. Então, um grupo chegou ao sul da França. Repito, não existe ainda uma segurança, dizendo se foi primeiro em Marsella ou se foi em Sainte-Marie-de-la-Mer. Descobriram, né, uma série de historiadores e arqueólogos descobriram que havia em Sainte-Marie-de-la-Mer, sim, um porto, resquícios, né, arqueológicos de um porto. Então, conta a tradição que esse grupo chegou em Sainte-Marie-de-la-Mer. É uma cidadezinha na região da Camargue, uma cidadezinha lindíssima, e é onde começa a rota de Maria de Madalena. Então você tem lá um santuário, esse santuário das Santas Marias, né? Maria Jacó e Maria Salomé, que são, repito, as tias de Jesus, com os restos, né, as relíquias dessas duas santas e também as relíquias de Santa Sara Cali. Para uns teria sido uma escrava, para outros teria sido uma serva, né, de pele negra, ou outros dizem que ela era indiana, né, e que acaba se tornando, a partir do século XIX, inclusive, essa igreja acaba se tornando o ponto de peregrinação de ciganos de todo o mundo. Esses ciganos se reúnem mais especificamente entre os dias 24 a 26 de maio. E aí tem quando as relíquias das santas descem, quando você entra na igreja, no alto você vai ver essas relíquias e você vai ver uma cripta também debaixo do altar onde está uma imagem de Santa Sara Cali, e os ciganos fazem todos os ex-votos, estão lá, e cada família cigana acaba levando mantos e joias para Santa Sara Cali. E entre os dias 24 e 25 de maio se faz essa celebração. A cidade, que tem acho que 3 mil habitantes, chega a receber mais de 40 mil pessoas. A cidade é onde nasceu lá o grupo Gypsy Kings. Então Gypsy Kings, é bem legal para se visitar. Então lá é onde chegaram.
Depois existe um percurso que são 14 paradas, né? E uma dessas paradas é a cidade de Marsella, né? Então lá em Sainte-Marie de la Mer vocês vão encontrar os restos de Maria Salomé, Maria Jacó e Santa Sara Cali, de uma série de milagres os católicos atribuem a essas santas. Depois, na cidade de Marsella, você vai encontrar a Abadia São Vítor, né? E lá também na cidade, além alguns, né, na Catedral de Nossa Senhora de la Garde, também relíquias de Maria Madalena, mas a cidade também abriga lá as relíquias de São Lázaro e São Isidônio. Bom, dá hoje como acontece com as outras relíquias, né, católicas, uma briga dizendo que não, que as relíquias de São Lázaro estão em Chipre, outros dizem que estão em Jerusalém. Fato é que também não existe nenhum consenso. Quem gosta desse assunto pode assistir no Netflix uma série falando sobre relíquias, né? As relíquias são justamente restos mortais dos santos. Não existe uma comprovação científica de que realmente, é claro, esses restos mortais foram dessas pessoas, mas existe toda uma egrégora, né? Existe toda uma crença em torno disso. E aí eu falo sempre, né? Eu acho que fé a gente tem que respeitar de todo mundo. As pessoas têm a sua estrutura, às vezes emocional, psíquica, construída em cima de fé. Muita gente foi curada pela fé, não é? Muita gente. E aí eu acho que é não só um desrespeito, mas principalmente uma falta de humanidade você desconstruir a religião de quem quer que seja. Então não importa se a pessoa acredita, né, que essas relíquias... O fato é que a gente tem que aprender a respeitar. E essa série da Netflix, que fala sobre essas relíquias, elas traz muito isso. A importância que se dá, a fé que as pessoas depositam nessas relíquias. A saber também que muitas vezes os protestantes evangélicos acreditam que é uma idolatria de imagens. E os católicos respondem dizendo o seguinte: as imagens que você encontra na igreja não têm em si nenhuma agência espiritual. Significa que não é a imagem que você vai visitar que vai resolver os seus problemas. As imagens dos santos são lembranças, né, da vida desses santos, que podem inspirar cada um de nós. Eu gosto muito de citar, por exemplo, o Dr. Sigmund Freud. Sigmund Freud, ele tinha no seu escritório, na sua mesa, ele era judeu, mas ele tinha imagens de santos católicos, de santos de divindades hindus, e ele falava, essas divindades, esses santos, ajudam a pensar na história que eles carregam, né, nos mitos que eles carregam. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma imagem de São Francisco de Assis, por exemplo, na sua casa, pode lembrar a compaixão que São Francisco de Assis tinha para com os animais, né? O desprendimento que São Francisco tinha com os bens materiais, não necessariamente acreditar que São Francisco está naquela imagem. Pessoas podem ter, por exemplo, uma imagem de São José e relembrar a importância da família, ou da Sagrada Família, na sua vida. Então, muitos padres vivem agora dizendo, justamente por conta do crescimento dos evangélicos no Brasil, dizendo assim, olha, nós não estamos idolatrando imagens, nós temos essas imagens como uma referência de um bom comportamento, de pessoas que em carne e osso agiram de uma maneira correta e que viveram uma vida santa. Só para explicar aqui, eu não estou defendendo um, não estou defendendo outro, estou trazendo a perspectiva de um cientista da religião. Aliás, só um detalhe, a gente falou de São Francisco de Assis, os franciscanos e os dominicanos têm em Maria Madalena, em Santa Maria Madalena, a padroeira. Isso é muito interessante, eles são muito devotos de Santa Maria Madalena, assim como os franceses. Quando você chega em Paris, existe uma igreja, que é a igreja de Santa Maria Madalena, uma das mais importantes, aliás, sempre no segundo semestre, a comunidade brasileira se reúne nessa igreja de Santa Maria Madalena para fazer a lavagem das escadarias, como acontece em Salvador com a lavagem do Bonfim. Então,
o pessoal, inclusive os devotos das religiões da matriz africana. O Carlinhos Brown e muitos cantores baianos vão para Paris no segundo semestre do ano e fazem uma festa gigante que a comunidade que os franceses adoram, que é conduzida pela comunidade brasileira, que é a lavagem das escadarias de Santa Maria Madalena, como acontece na lavagem das escadarias do Senhor do Bonfim. É uma transposição, né, uma semelhança desses rituais. Então, Maria Madalena tem essa importância na França, mas voltando, então, em Sainte-Marie de la Mer você vai encontrar isso, depois você vai encontrar em Marsella as relíquias, né, inclusive de São Lázaro, depois, e também na Catedral de Nossa Senhora de Lagarde, vai encontrar também relíquias de Maria Madalena. Hoje o atual reitor, o padre principal lá da igreja de Maria Madalena, é um padre que conhece bastante e ele era da igreja de Maria Madalena também na cidade de Marsella. Depois, o peregrino, o turista pode seguir vou até abrir aqui para vocês, existe esse mapa que está disponível em PDF, eu vou colocar aqui embaixo nos comentários, você pode baixar esse e vai trazendo, né, uma série de informações que você pode fazer esse caminho. São 280 quilômetros, você pode fazer a pé, né? Quem faz parte da Associação de Santa Maria Madalena, inclusive não paga nem hotel, né? É hospedado na casa dos fiéis e devotos de Maria Madalena. Mas também você pode encontrar uma série de referências hoteleiras, né, e pontos históricos de visita. E aí, quando o ponto final dessa visita é na cidade de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Lá você vai encontrar dois monumentos incríveis. O primeiro é a Basílica de Santa Maria Madalena, onde está o crânio atribuído a Maria Madalena, né? E os restos também, as relíquias de Sidônio, que tinha sido, como eu falei para vocês, o cego de nascença curado por Jesus. E depois você vai até a gruta, onde dizem que Maria Madalena passou os seus últimos anos de vida, e lá você vai encontrar também outras relíquias. Olha, essa viagem eu acho de uma das mais bonitas que eu já fiz na minha vida. Vocês sabem, eu trabalhei muitos anos com turismo, fui a Santiago de Compostela, fiz peregrinações a Roma, a Lourdes, a Monte São Michel, fui visitar Lisieux, Roma, enfim, vários lugares do mundo, mas essa foi uma das viagens mais bonitas, primeiro porque o destino é incrível, é maravilhoso, né? A Provence é um dos lugares mais encantadores da Europa e do mundo. Mas também porque ela traz em si, né, essa viagem, reflexões muito sobre lealdade e sobre coragem. Vocês imaginam o que era uma mulher há 2000 anos atrás sair, né, para um destino muito longínquo para pregar o evangelho? Dizem que ela foi uma das maiores pregadoras de cristãos no sul da França. Né? Lá em Marsella tem museus, inclusive no museu da cidade você vai encontrar uma série de pinturas da Idade Média mostrando, né, a Maria Madalena pregando. Há registros na região de batistérios, né, como se fossem grandes piscinas onde ela fez batizados para centenas e centenas de fiéis. Então, a peregrinação tem essa função. Você não precisa ser católico, você não precisa nem ser cristão, você pode ser um espiritualista ou mesmo um ateu, como acontece em Santiago de Compostela. Santiago se tornou um destino de peregrinação, não necessariamente pelos católicos, mas todo mundo que queria ter aí um momento, até um desafio até físico. Mas muita gente acabou fazendo a peregrinação de Santiago de Compostela como um momento de interiorização, de estar com você, porque realmente você não tem distrações. Você está lá, você vai seguir o seu caminho, né? O ritmo é ditado pelo seu corpo, isso é bem interessante. Qualquer peregrinação, quem vai ditar
o ritmo da sua caminhada é o seu corpo, portanto você aprende a conhecer os limites do seu corpo. É claro que tem que tomar uma série de cuidados, né? Ou acha que tem que ir de tênis, não pode ir de tênis numa peregrinação, não pode usar meia de algodão em peregrinação, né? Em grandes caminhadas, tem que ser o material que você usa lá para trilha. Mas ele te permite uma reflexão sobre valores da sua vida. Eu acho que todo mundo, em algum momento, tem que fazer esse tipo de jornada. Seja em Santiago, pode até ser aqui no Brasil, né, tem o caminho de Inhaxica também, que é um caminho muito bacana. E repito, não é um caminho que é só para católicos. Você pode ter essas pessoas como inspiração para a sua vida, né? E aí eu acho que Maria Madalena traz muito dessa mensagem. Primeiro, uma mensagem de coragem, uma mulher que não se importou de fazer, de viver a sua verdade, sair pregando a sua verdade. Ela é um exemplo de lealdade, né? Muita lealdade a Jesus. Eu acho que hoje a gente vive uma crise de confiança no mundo, não estou falando só uma crise de confiança entre casais. Eu acho que as relações de confiança profissionais, as relações de confiança em relação ao poder público, as relações de confiança entre amigos, as relações de confiança entre familiares têm se desgastado e a nossa sociedade não comporta uma relação, uma dúvida tão grande em relação à confiança, você não poder confiar em ninguém, né? Então eu acho que a gente precisa resgatar esse lance da confiança e restabelecer relações muito leais entre as pessoas. Então, e mais do que isso, eu acho que Maria Madalena traz também um aspecto de renascimento, que a gente pode renascer a todo momento em nossas vidas. Então isso são lições que eu tive, né? Hoje me torno aí devoto de Santa Maria Madalena, na medida em que são lições que a gente aprende. E aí eu sempre repito, eu não preciso de um santo para intervir para mim ou rogar por mim junto a Deus. Eu posso conversar diretamente com Deus, mas acredito que esses cristãos servem muito como Paulo ou como Pedro, podem servir de inspiração para as pessoas nos seus próprios desafios, nos seus próprios propósitos. E não estou falando de propósito espiritual, estou falando religioso, estou falando de propósito de vida mesmo, de você seguir adiante com perseverança, com coragem e com firmeza. O vídeo foi longo, vou escrever em breve, né? O livro já está terminando sobre Maria Madalena, mas deixo aqui algumas sugestões também de leitura. São todas em francês, em português e em francês. O Rodrigo Alvarez tem um livro sobre Maria Madalena. O Jean-Yves Leloup, esse livro da editora Voz, Maria Madalena na Montanha de Saint-Baume, é bem interessante. E tem alguns livros para quem lê francês, Sainte Marie Madeleine, Apóstolos dos Apóstolos, do Jean-Michel Sanches, que eu conheci, um professor doutor especializado em relíquias, e também a Pascale Léger Marie Madeleine, O Amor Tem Muitas Faces. São livros bem bacanas que você pode se aprofundar no conhecimento de Maria Madalena. Tem um também de uma doutora pela PUC, também em Ciência da Religião, a Vilma de Tomaso, que chama Maria Madalena, História, Tradição e Lendas. Né? Precisa tomar cuidado, porque tem muito livro falando sobre isso, mas tem muita bobagem sendo escrita e publicada. Então tome cuidado. Esses livros são livros muito sérios que eu indico. E dizer o seguinte, perguntaram se essas relíquias são verdadeiras ou não. Bom, como eu falei para vocês, a gente não sabe, não tem confiança, mas tem um dado super interessante. As relíquias de Maria Madalena, houve estudos feitos a partir de 1970 que indicam que são datadas de uma mulher da Palestina, uma mulher que teria tido em torno de 1,60 m, que morreu em torno de 60 anos e que confere no período histórico. Então, se não foi de Maria Madalena, por exemplo, teria sido de uma mulher que saiu da Palestina 2000 anos atrás, o que também não é uma coisa muito óbvia, né? Quantas mulheres da Palestina, né, há 2000 anos atrás estariam no sul da França? De toda maneira, fica sempre essa dúvida, mas também aí é uma questão de fé pessoal, né, de entendimento pessoal. O vídeo foi longo, eu acho que você pode ouvir outras vezes, ele serve aí de sugestão, inclusive, de uma viagem. Quando você for a Paris, quando você for à França, pega você pode fazer essa viagem em 4 dias também. Lá no sul da França vai valer muito a pena, não só pela comida, pelos cenários, mas também por todo esse aspecto histórico e espiritual. Então, espero que você tenha gostado.
dá uma curtida, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E aí você também me segue todos os dias na Vibe Mundial, às 9 horas em ponto, na 95,7 FM aqui em São Paulo. E também no meu Instagram, @ricardoida.oficial. Até mais.